Meu nome é Dante Calazans. Para muitos, sou um nome no mundo corporativo. Um símbolo de sucesso, dizem. O tipo de homem que não olha para trás, que só enxerga os números e os resultados. Talvez estejam certos. Eu sempre acreditei que emoções eram um luxo que eu não podia me dar. Cresci em um ambiente onde cada erro custava caro e onde o único caminho para o respeito era o controle absoluto. E foi assim que construí minha carreira e minha reputação firme, imparável e, acima de tudo, impenetrável. Naquela manhã, como tantas outras, eu estava em meu escritório, cercado por relatórios e gráficos. Cada decisão calculada, cada escolha visando um único objetivo, maximizar ganhos. Até que meu telefone tocou. Era minha assistente, Clara, com uma proposta inesperada. Dante, recebi um pedido de avaliação financeira de uma galeria de arte, disse ela. Está em um ponto crítico e pode ser uma oportunidade interessante para expansão. Arte? Nunca foi meu forte. Mas eu também sabia que a arte, especialmente em mercados de luxo, era um investimento lucrativo quando bem direcionado. Concordei em olhar os números, mas Clara insistiu que eu visitasse a galeria pessoalmente. A presença do dono faz diferença, Dante, disse ela. Além disso, pode ser útil para sua imagem. Relutante, concordei. Algumas horas depois, lá estava eu, no coração de uma área artística da cidade, diante de uma fachada desgastada mas charmosa, com letras cursivas anunciando o Galeria Vasquez. O lugar exalava um ar de nostalgia, como um fragmento de um tempo perdido. Ao entrar, fui recebido pelo aroma de tinta fresca e madeira antiga. O ambiente era íntimo, com paredes forradas de quadros vibrantes e esculturas ousadas. E então, eu a vi. Ela estava no centro da galeria, de costas para mim, organizando uma série de quadros em cavaletes. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves, e havia algo na maneira como ela se movia, de uma mistura de graça e intensidade. Quando se virou, seus olhos me encontraram. Verdes como esmeraldas, brilhando com uma força que parecia atravessar qualquer barreira. Ela não sorriu, mas também não demonstrou desconforto. Apenas me avaliou, como se tentasse decifrar quem eu era. Você deve ser o Sr. Calazans, disse ela, sem se aproximar. Sua voz era calma, mas carregada de firmeza. Sim, respondi, ajustando o botão do meu blazer. E você é? Marina Vasquez, disse ela, cruzando os braços. A dona desta galeria. Houve um momento de silêncio entre nós, enquanto eu a observava. Marina não era o tipo de pessoa que se intimidava facilmente, e isso me intrigou. Eu estava acostumado a ser recebido com sorrisos e bajulações, mas ela parecia estar ali por outro motivo. Você está aqui para avaliar números, eu presumo, continuou ela, com um leve tom de desafio. Mas este lugar não é apenas números, Sr. Calazans. É história. É arte. E, acima de tudo, é alma. Alma não paga as contas, senhorita Vasquez, retruquei, sem hesitar. E é exatamente por isso que estou aqui. Seu olhar ficou mais firme, mas ela não respondeu de imediato. Em vez disso, caminhou até um dos quadros e o apontou para mim. O que você vê aqui? Perguntou, com uma calma calculada. Eu observei a pintura e um emaranhado de cores vibrantes que se mesclavam em formas abstratas. Para mim, parecia confuso, sem direção. Cores, respondi, dando de ombros. Nada que eu não tenha visto antes. Ela sorriu, mas era um sorriso frio. Isso resume bem sua visão, não é? Simples, objetiva, mas sem profundidade. Estou aqui para salvar sua galeria, senhorita Vasquez, não para discutir filosofia artística, rebati, mantendo meu tom firme. Salvar minha galeria? Ela riu, mas havia amargura em sua voz. Acredite, Sr. Calazans, eu não preciso de salvação. Preciso de alguém que entenda o que este lugar significa. Passei as horas seguintes inspecionando o espaço. Marina me seguiu de perto, respondendo minhas perguntas com uma mistura de precisão e paixão. Era evidente que ela amava aquele lugar, mas também era evidente que não tinha os meios para mantê-lo funcionando.
As despesas superavam em muito as receitas, e a localização, embora charmosa, estava longe de ser estratégica. Quando terminamos, me sentei em uma das poltronas desgastadas do escritório dela, analisando os números que havia coletado. Marina sentou-se à minha frente, seus olhos fixos nos meus, esperando por algo. Se você quer minha opinião profissional, comecei, este lugar precisa de uma reestruturação completa. Reduzir custos, atrair um público mais amplo, talvez até considerar eventos mais comerciais. Eventos comerciais? Ela inclinou a cabeça, como se eu tivesse acabado de insultar sua família. Você quer transformar este lugar em um salão de festas? Eu quero torná-lo lucrativo, respondi, com firmeza. Se você quer que este lugar sobreviva, precisa se adaptar. Ou talvez eu só precise de alguém que entenda o valor de preservar algo autêntico, retrucou ela, levantando-se. Talvez o problema não seja a galeria, mas o tipo de pessoas que você acha que ela deve agradar. Houve uma tensão palpável entre nós. Eu estava acostumado a dominar qualquer conversa, mas Marina tinha uma habilidade especial para revidar sem perder a compostura. E, de alguma forma, isso me irritava e me intrigava ao mesmo tempo. Se quiser salvar este lugar, precisará mais do que autenticidade, disse eu, finalmente, levantando-me. Mas não se preocupe. Vou avaliar todas as possibilidades antes de tomar qualquer decisão. Faça isso, respondeu ela, com um sorriso desafiador. Mas não espere que eu comprometa o que este lugar representa. Quando saí da galeria, me peguei olhando para trás, para a fachada desgastada e charmosa. Marina estava certa em uma coisa, e naquele lugar tinha algo especial. Mas o que mais me incomodava era que ela parecia acreditar que eu, de todas as pessoas, era incapaz de enxergar isso. Enquanto voltava para meu escritório, uma pergunta ecoava em minha mente: por que aquilo me importava tanto? Na manhã seguinte, enquanto analisava os números da galeria em meu escritório, eu me vi incapaz de afastar Marina da minha mente. Havia algo nela que me perturbava e, ao mesmo tempo, me intrigava profundamente. Sua postura desafiadora, a maneira como defendia a galeria com paixão inabalável, tudo aquilo parecia um contraste gritante com as pessoas com quem eu costumava lidar. Clara, minha assistente, entrou com uma xícara de café e um arquivo em mãos, interrompendo meus pensamentos. Aqui estão os relatórios financeiros da galeria, disse ela. Mas, francamente, não parece uma boa oportunidade. A localização é limitada, as receitas são instáveis, e as despesas estão fora de controle. Você realmente quer investir tempo nisso? Hesitei antes de responder. Algo naquela situação me mantinha curioso. Talvez fosse a certeza de que havia mais em jogo do que os números mostravam. Finalmente, decidi voltar à galeria naquela tarde para ver o que mais eu poderia descobrir. Quando cheguei, Marina estava de pé no centro da sala principal, trabalhando em uma pintura. Seus movimentos eram graciosos, mas carregavam uma energia quase feroz. Ela não notou minha presença imediatamente, então fiquei ali por alguns segundos, observando-a em silêncio. Quando finalmente se virou e me viu, sua expressão passou de surpresa para algo mais firme, quase defensivo. Veio para mais números ou para me dizer como salvar minha galeria? Perguntou, com aquele tom meio sarcástico que parecia ser sua marca registrada. Talvez os dois, respondi, caminhando até ela. Observei a pintura em que ela estava trabalhando, de uma explosão de cores vivas e formas abstratas que pareciam representar algo caótico, mas ao mesmo tempo harmonioso. Interessante, comentei, genuinamente impressionado, embora não soubesse exatamente como interpretar aquilo. Ela riu, mas não de um jeito gentil. Interessante? Isso é o máximo que você consegue dizer? Acho que você está no lugar certo, então. Esta galeria precisa desesperadamente de alguém com um olhar mais profundo. Passei a tarde explorando a galeria sob a orientação de Marina. Ela me mostrou as várias salas e explicou como cada espaço tinha sido projetado para dar aos artistas locais a oportunidade de se expressar. Havia algo fascinante na maneira como ela falava sobre as obras de arte, como se cada peça fosse uma extensão de quem a criou.
Quando entramos em uma sala menor, repleta de quadros vibrantes e esculturas ousadas, percebi que ela estava me desafiando a ver mais do que eu normalmente enxergava. Cada uma dessas obras conta uma história, disse ela, com os olhos brilhando. São reflexos de experiências, emoções, vidas inteiras condensadas em formas e cores. Olhei para as obras, tentando ver o que ela via, mas tudo o que eu conseguia pensar era no custo de manter um espaço como aquele. Depois de um tempo, a conversa tomou um rumo mais prático. Começamos a discutir ideias para revitalizar a galeria. Eu sugeri eventos maiores, parcerias com marcas de luxo e até mesmo leilões de peças exclusivas. Marina, no entanto, parecia avessa a qualquer ideia que comprometesse a essência artística do lugar. Você quer transformar minha galeria em um espetáculo comercial, disse ela, cruzando os braços. Isso vai destruir tudo o que ela representa. E o que exatamente ela representa? Perguntei, mantendo a calma. Algo que não paga as contas? Ela me lançou um olhar afiado, mas respondeu com firmeza. Ela representa a autenticidade. Um espaço onde as pessoas podem se expressar sem se preocupar com o que o mundo espera delas. Por um momento, fiquei sem palavras. Era evidente que Marina acreditava profundamente naquilo, e isso me deixou desconfortável de uma maneira que eu não conseguia explicar. Antes de ir embora, sugeri que Marina me mostrasse o lado da arte que ela tanto defendia. Leve-me a um evento que você acha que representa o que esta galeria deveria ser, disse. Ela me olhou, desconfiada, mas finalmente concordou. Tudo bem, Sr. Calazans. Mas esteja preparado para sair da sua zona de conforto. Naquela noite, Marina me levou a uma exposição de arte underground em um armazém antigo na parte menos glamourosa da cidade. O lugar era uma explosão de criatividade e grafites cobrindo as paredes, música ao vivo reverberando pelo espaço, e pessoas de todas as idades e estilos interagindo em um ambiente caótico, mas vibrante. Para alguém acostumado a eventos corporativos e jantares formais, aquilo era quase um choque. Mas, enquanto caminhava pelo espaço, comecei a entender o que Marina queria dizer sobre a arte ser mais do que apenas um produto. Marina parecia em seu elemento, conversando com artistas, analisando obras e compartilhando risadas com desconhecidos. Era fascinante vê-la naquele ambiente. Pela primeira vez, percebi que ela não era apenas apaixonada pelo que fazia, e ela era parte daquilo. A certa altura, enquanto observávamos uma instalação de luzes e sombras, ela se virou para mim e perguntou: Você está começando a entender por que este lugar é tão importante? Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Estou começando a entender você, disse, meus olhos fixos nos dela. Ela sorriu, mas havia algo em seu olhar que parecia dizer que eu ainda tinha muito a aprender. Naquela noite, quando voltei para casa, me senti diferente. Algo em mim havia mudado, mesmo que eu ainda não soubesse exatamente o que era. Marina estava me forçando a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva, e, embora isso me incomodasse, também me intrigava profundamente. No dia seguinte à exposição, acordei com uma sensação de inquietação que eu não conseguia explicar. Era como se o mundo que eu conhecia tivesse começado a rachar, e através dessas rachaduras, vislumbres de algo completamente novo estavam surgindo. Não sabia se isso me empolgava ou me assustava. Marina havia plantado algo em mim, uma ideia, uma dúvida, talvez até uma faísca. E, pela primeira vez em anos, eu estava começando a questionar se tudo o que eu acreditava ser o certo realmente era. Voltei ao escritório cedo, como sempre, mergulhado nos relatórios e nas análises que me davam um falso senso de controle. As projeções da galeria ainda não faziam sentido financeiro. Os números continuavam ruins, mas o impacto emocional que ela começava a ter em mim não se alinhava com a lógica fria que eu costumava aplicar a todas as situações. Eu precisava vê-la novamente, entender por que aquilo tudo estava mexendo tanto comigo. No final da tarde, decidi retornar à galeria. Marina estava no mesmo lugar onde a deixei no dia anterior, no centro do salão principal, reorganizando quadros e conversando com um jovem artista. Ao me ver, ela fez uma pausa e me deu aquele olhar que parecia ser uma mistura de curiosidade e desafio. Achei que você já tivesse decidido que minha galeria era uma causa perdida, disse ela, com um sorriso ligeiramente irônico.
Ou veio para mais lições de arte? Talvez eu esteja reconsiderando algumas coisas, respondi, mantendo meu tom neutro. Ou talvez eu só esteja curioso para entender como você faz isso funcionar, apesar de todas as probabilidades estarem contra você. Ela me lançou um olhar demorado, como se estivesse tentando decifrar minhas intenções. Bem, Sr. Calazans, se é isso que quer, por que não participa do nosso evento esta noite? Estamos organizando uma pequena exposição com artistas locais. Nada grandioso, mas irreal. Real? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Isso parece ser importante para você. É tudo o que importa, respondeu ela, sem hesitar. Naquela noite, voltei à galeria para o evento. A sala principal estava transformada. As paredes estavam adornadas com novas obras, e o espaço estava cheio de pessoas e artistas, admiradores, curiosos. A energia era completamente diferente daquela exposição underground que visitamos, mas havia algo igualmente autêntico ali. Era intimista, como se cada pessoa no salão estivesse conectada de alguma forma ao que estava sendo apresentado. Marina estava em seu elemento, conversando animadamente com os artistas, apresentando as obras aos visitantes e sorrindo com uma facilidade que me parecia quase desconcertante. Fiquei de longe, observando-a, tentando entender o que tornava aquela mulher tão diferente. Não era apenas sua paixão pela arte ou sua determinação em manter a galeria viva. Era algo mais profundo, e um tipo de coragem que eu não via há muito tempo. Finalmente, ela se aproximou de mim, segurando uma taça de vinho. Então, o que acha? Perguntou, inclinando ligeiramente a cabeça. Ainda acha que este lugar não tem futuro? Eu não sei, admiti, sinceramente. Mas posso dizer que nunca vi nada parecido com isso. É porque você está olhando com os olhos errados, respondeu ela, sorrindo. Tente sentir, Dante. Pare de pensar tanto. Antes que eu pudesse responder, um homem se aproximou dela. Ele era alto, com cabelo grisalho e um terno impecável, e parecia conhecê-la bem. Marina, querida, sempre uma anfitriã perfeita, disse ele, beijando sua mão de forma exagerada. E quem é seu amigo? Dante Calazans, respondi, estendendo a mão. Estou trabalhando com Marina para ajudar na galeria. O Sr. Calazans, disse o homem, com um sorriso que não chegava aos olhos. Já ouvi falar de você. Um homem de números, não é? Este mundo deve ser bastante estranho para você. Estou aprendendo, respondi, mantendo meu tom controlado. Depois que o homem se afastou, perguntei a Marina quem é ele. Um antigo patrocinador, respondeu ela, sua expressão fechando-se levemente. Ele ajuda a galeria de vez em quando, mas sempre espera algo em troca. Algo como o quê? Perguntei, estreitando os olhos. Como controle, disse ela, com um leve suspiro. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Este lugar é meu, e não vou entregá-lo a ninguém, nem mesmo para salvá-lo. Havia uma firmeza em sua voz que me impressionou. Marina não era do tipo que cedia facilmente, e isso era algo que eu começava a admirar profundamente nela. Enquanto o evento continuava, decidi explorar mais o espaço. Em uma das salas menores, encontrei um jovem artista apresentando sua obra para um pequeno grupo de pessoas. Ele falava com tanta paixão e vulnerabilidade que, por um momento, me vi transportado para o mundo que ele estava tentando criar. Foi então que percebi algo: a galeria de Marina não era apenas um negócio. Era um espaço onde vidas eram transformadas. E, de alguma forma, isso começava a transformar a minha também. Quando o evento terminou, fiquei para ajudar Marina a organizar o espaço. Enquanto recolhíamos copos vazios e ajustávamos os quadros, ela finalmente quebrou o silêncio. Você parece diferente hoje, Dante, disse ela, sem olhar para mim. Menos e rígido. Talvez eu esteja começando a entender o que você tanto defende, respondi, sinceramente. Ou talvez você esteja começando a entender a si mesmo, disse ela, com um leve sorriso. Houve um momento de silêncio entre nós, mas não foi desconfortável. Era como se, pela primeira vez, estivéssemos no mesmo nível, compartilhando algo que não precisava ser dito. Naquele momento,
percebi que Marina estava mudando mais do que minha visão sobre a galeria. Ela estava mudando minha visão sobre a vida. Quando saí da galeria naquela noite, o ar parecia diferente. Havia algo em mim que eu não conseguia nomear, mas que sabia ser importante. Marina estava me levando a lugares que eu nunca imaginei explorar, e, por mais que isso me assustasse, eu sabia que não queria voltar atrás. Na manhã seguinte, acordei com a mente inquieta. Marina havia se tornado uma presença constante nos meus pensamentos, como uma música que você não consegue parar de ouvir. Eu estava começando a questionar tudo o que eu acreditava ser verdade e minha abordagem calculista, minha maneira de enxergar o mundo, meu isolamento emocional. Era desconcertante e, ao mesmo tempo, fascinante. Por isso, decidi que precisava de respostas. Não apenas sobre a galeria, mas sobre ela. Voltei à galeria no meio da manhã, sem avisar. Marina estava na sala principal, como sempre, reorganizando quadros e conversando com um cliente. Assim que me viu, seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e algo que parecia desconfiança. Dante, tão cedo assim? Veio verificar se ainda estou no controle da minha própria galeria, disse ela, com aquele sorriso desafiador que parecia ser sua marca registrada. Talvez eu tenha vindo para verificar o que mantém você tão teimosa em manter este lugar vivo, respondi, sem perder o ritmo. Ela riu, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, me convidou a segui-la. Ela me levou para uma sala menor, uma espécie de oficina onde várias obras estavam em processo de criação. O espaço era desordenado, com pincéis, latas de tinta e esculturas inacabadas espalhados por toda parte. Este é o coração da galeria, disse ela, virando-se para mim. É aqui que os artistas trabalham, experimentam, falham e, às vezes, criam algo extraordinário. Observei o espaço, tentando absorver o que ela estava dizendo. Havia uma energia ali que eu não podia ignorar e algo bruto, autêntico. E você? Perguntei. Ainda cria algo extraordinário? Ela hesitou por um momento antes de responder. Tento. Mas nem sempre é fácil. Especialmente quando você está lutando para manter as luzes acesas. Houve um momento de silêncio entre nós. Era como se cada palavra dela carregasse mais do que apenas o significado literal. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que eu nunca tinha percebido antes, e isso me fez querer entender mais. Por que você realmente faz isso, Marina? Perguntei. Por que não vende a galeria e segue em frente? Você é talentosa, poderia fazer qualquer coisa. Seus olhos encontraram os meus, cheios de uma intensidade que me deixou desconfortável. Porque isso não é apenas um trabalho para mim, Dante. É quem eu sou. É minha família, minha história, meu lar. Vender isso seria como vender uma parte de mim. Seus olhos não desviaram dos meus, e, por um momento, senti como se ela estivesse me desafiando a entender algo que estava além do que eu podia calcular ou racionalizar. Havia algo profundamente humano naquilo, algo que eu nunca tinha permitido em minha vida. Antes que pudesse responder, fomos interrompidos por Clara, minha assistente, que entrou na sala com um tablet em mãos. Desculpe interromper, senhor, mas precisamos conversar sobre os números, disse ela, lançando um olhar rápido para Marina. Tudo bem, respondi, relutante. Vamos lá fora. Enquanto Clara falava sobre projeções e estratégias, minha mente continuava voltando para Marina. As palavras dela ecoavam na minha cabeça, como se estivessem reprogramando algo em mim. Quando Clara terminou, agradeci e disse que precisava de mais tempo para avaliar a situação. Ela parecia confusa, mas não questionou. Eu raramente hesitava em decisões como essa, e sabia que ela estava percebendo a diferença. De volta à galeria, encontrei Marina na oficina, pintando algo novo. Fiquei parado por um momento, observando-a em silêncio. Seus movimentos eram deliberados, quase meditativos. Havia algo hipnotizante na maneira como ela trabalhava, como se estivesse em perfeita harmonia com o que estava criando. Finalmente, decidi quebrar o silêncio. Eu quero entender o que você vê, disse, aproximando-me lentamente. Ela levantou o olhar, surpresa, mas não parou de pintar. Entender o quê? Perguntou.
Por que isso é tão importante para você? Por que você não desiste, mesmo quando parece impossível? Ela suspirou, colocando o pincel de lado. Porque eu acredito que algumas coisas valem a luta, Dante. Este lugar é uma dessas coisas. A arte, as pessoas, as histórias, e tudo isso importa mais do que números ou resultados imediatos. Mas e se você perder tudo? Perguntei, cruzando os braços. Você está disposta a arriscar tudo por isso? Sim, respondeu ela, sem hesitar. Porque, se eu perder isso, perco a mim mesma. Houve um silêncio carregado entre nós. Eu queria dizer algo, mas não sabia o que. Marina estava me desafiando de uma maneira que ninguém mais havia feito, e eu não tinha certeza de como lidar com isso. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Você quer entender isso? Então venha comigo esta noite. Quero mostrar algo. Ela não me deu detalhes, apenas pediu que eu confiasse nela. E, por algum motivo, concordei. Naquela noite, Marina me levou a uma pequena apresentação de dança contemporânea em um espaço alternativo da cidade. O lugar era simples, quase improvisado, mas a energia era palpável. Enquanto a apresentação começava, senti algo que eu não esperava, de uma conexão genuína com o que estava vendo. A dança era crua, emocional, e, de alguma forma, parecia falar diretamente comigo. Marina observava ao meu lado, mas seus olhos estavam fixos no palco. Quando a apresentação terminou, ela se virou para mim e perguntou: "O que você sentiu?" Fiquei em silêncio por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Foi intenso, respondi, finalmente. Como se cada movimento carregasse algo que palavras não poderiam explicar. Ela sorriu, e havia algo em seu sorriso que parecia satisfeito. Isso é o que a arte faz, Dante. Ela nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Naquela noite, enquanto caminhávamos de volta para a galeria, senti algo mudar em mim. Marina não era apenas uma mulher apaixonada por arte. Ela era um catalisador, alguém que desafiava tudo o que eu pensava saber sobre o mundo e sobre mim mesmo. E, por mais que isso me assustasse, eu sabia que estava começando a ver as coisas de uma maneira que nunca havia imaginado. Na manhã seguinte à apresentação de dança, acordei com uma sensação que há muito não experimentava. Era como se algo dentro de mim estivesse se movendo, mudando lentamente, mas com força. A ideia de Marina, sua determinação, sua paixão pela galeria e pela arte, começava a invadir partes de mim que eu não sabia que existiam. E isso era, ao mesmo tempo, perturbador e instigante. Cheguei ao escritório e, como sempre, fui recebido por Clara com um relatório detalhado sobre os compromissos do dia. Mas desta vez, ao invés de mergulhar nos números, me vi olhando para o vazio, perdido em pensamentos sobre Marina e o que ela me mostrará. Clara percebeu minha distração. Dante, está tudo bem? Você parece diferente, comentou, com cuidado. Estou bem, respondi, sem convicção. Mas Clara não insistiu, ela sabia que eu precisava processar as coisas no meu próprio ritmo. Depois de algumas horas, decidi que não podia continuar ignorando o que estava acontecendo comigo. Peguei o carro e fui até a galeria, como se fosse o único lugar onde eu poderia encontrar alguma clareza. Quando cheguei, Marina estava conversando com um grupo de artistas na entrada, seus gestos animados e sorriso radiante iluminando o ambiente. Assim que me viu, ela se despediu do grupo e veio ao meu encontro. Dante, disse ela, com uma mistura de surpresa e curiosidade. Achei que você estivesse ocupado calculando números em seu escritório. Às vezes, os números não são suficientes, respondi, tentando manter o tom casual. Vim ver como estão as coisas por aqui. Ela sorriu, mas havia algo em seu olhar que parecia desconfiado, como se estivesse tentando decifrar minhas intenções. Bem, se você está aqui, talvez queira participar de uma conversa importante, disse ela, gesticulando para que eu a seguisse. Entramos na galeria e fomos até a sala principal, onde um pequeno grupo de pessoas estava reunido em torno de uma mesa. Eles discutiam ideias para um grande evento que poderia trazer mais visibilidade à galeria. Estamos planejando uma exposição especial, explicou Marina, enquanto me mostrava os esboços.
Algo que destaque os artistas locais e celebre a essência da nossa comunidade. Observei os planos com atenção. Era uma ideia ambiciosa, mas também arriscada. Isso vai exigir muito trabalho, comentei. E muito dinheiro. Eu sei, respondeu Marina, com firmeza. Mas acredito que vale a pena. Este evento pode ser o que precisamos para mostrar ao mundo o que esta galeria representa. Enquanto ela falava, percebi algo que nunca tinha admitido para mim mesmo. Marina não era apenas apaixonada pela arte e ela acreditava genuinamente no poder dela de transformar vidas. E, de alguma forma, isso começava a me transformar também. Concordei em ajudar com o evento, mas com uma condição: que fosse algo grandioso, capaz de atrair um público maior do que o que a galeria normalmente alcançava. Marina hesitou, mas acabou concordando. Se vamos fazer isso, disse ela, precisamos fazer do nosso jeito. Não quero comprometer a essência do que somos. Começamos a trabalhar juntos nos dias seguintes, planejando cada detalhe da exposição. Descobri que Marina tinha uma visão única, mas também estava aberta a ouvir minhas sugestões. Era um equilíbrio delicado, mas que funcionava surpreendentemente bem. Passávamos horas discutindo ideias, muitas vezes discordando, mas sempre encontrando um meio-termo. E, à medida que trabalhávamos lado a lado, algo começou a mudar entre nós. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, Marina sugeriu que fossemos jantar em um pequeno restaurante próximo à galeria. Era um lugar simples, mas acolhedor, com mesas de madeira e luzes suaves que criavam um ambiente íntimo. Enquanto esperávamos a comida, conversamos sobre tudo e a galeria, a arte, nossas vidas antes de nos conhecermos. Você sempre foi assim tão prático e controlado? Perguntou ela, com um sorriso curioso. Sempre, respondi, sem hesitar. É o que me trouxe até aqui. E nunca pensou em fazer algo apenas por paixão? Insistiu ela. Algo que não envolvesse números ou resultados previsíveis? Fiquei em silêncio por um momento, considerando sua pergunta. Acho que nunca tive esse luxo, disse finalmente. Tudo na minha vida foi construído com base no controle. É assim que eu funciono. Marina me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando enxergar além das palavras. Talvez seja hora de mudar isso, disse ela, suavemente. Às vezes, as coisas mais importantes da vida estão fora do nosso controle. Sua voz tinha um tom de sinceridade que mexeu comigo de uma maneira que poucas coisas conseguiam. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar se ela estava certa. Os dias que se seguiram foram intensos, mas também incrivelmente gratificantes. A exposição tomava forma, e cada detalhe parecia carregar a essência de Marina e sua visão. Trabalhar ao lado dela me fez perceber o quanto eu havia me fechado para o mundo e para mim mesmo. Ela me desafiava a cada passo, mas também me inspirava a ser mais do que eu era. Finalmente, o dia da exposição chegou. A galeria estava impecável, iluminada por uma luz cálida que destacava cada obra de arte de maneira sublime. O lugar estava lotado, cheio de pessoas de diferentes origens e perspectivas, todas unidas pela arte. Enquanto caminhava pelo salão, observando as reações do público, senti um orgulho que nunca havia experimentado antes. Não era apenas por ter ajudado a fazer aquilo acontecer e era por ter permitido que algo maior do que eu me guiasse. Encontrei Marina no centro da sala, conversando animadamente com um grupo de convidados. Quando me viu, ela sorriu e se aproximou. Então, Sr. Calazans, o que achou do nosso grande evento? Perguntou, com aquele brilho nos olhos que eu já conhecia tão bem. Acho que você conseguiu algo extraordinário, respondi, sinceramente. E, de alguma forma, me fez parte disso. Ela sorriu, mas desta vez havia algo mais em seu sorriso, e algo que parecia um reconhecimento mútuo de que estávamos mudando um ao outro. Ficamos ali, em silêncio, por um momento, apenas absorvendo a energia do ambiente. E, pela primeira vez, senti que talvez houvesse mais no mundo do que eu jamais tinha permitido acreditar. Na manhã seguinte à exposição, o sol brilhava com uma intensidade incomum, como se o universo estivesse comemorando o sucesso da noite anterior. Mas dentro de mim, havia uma mistura de emoções que eu ainda tentava decifrar.
A exposição não tinha sido apenas um triunfo para a galeria de Marina, ela havia sido um momento transformador para mim. Eu, que sempre enxerguei o mundo em números e resultados, me vi cativado por algo que não podia ser medido, a paixão, a conexão e a autenticidade que aquele espaço representava. Dirigi até a galeria cedo, algo que estava se tornando um hábito. Quando cheguei, Marina já estava lá, como sempre, limpando os últimos vestígios da noite anterior. Ela estava de costas, vestindo uma camisa simples e jeans, mas ainda assim emanava uma elegância natural que parecia impossível ignorar. Ao me ver, ela sorriu, um sorriso genuíno que fez algo dentro de mim aquecer. Dante, disse ela, inclinando a cabeça levemente. Achei que você fosse tirar o dia para descansar depois de ontem. Descansar nunca foi meu forte, respondi, caminhando até ela. Além disso, achei que você poderia precisar de ajuda. Bem, parece que estamos aprendendo coisas novas sobre você, comentou, com um brilho provocativo nos olhos. Então venha. Ainda temos trabalho a fazer. Passamos a manhã organizando a galeria, mas havia algo diferente no ar. A tensão que costumava permear nossas interações parecia ter diminuído, dando lugar a algo mais e confortável. Enquanto recolhíamos caixas e reorganizávamos quadros, nossas conversas se tornaram mais pessoais. Marina começou a compartilhar mais sobre sua vida, sua família e o que a levou a se dedicar à galeria. Descobri que ela herdou o espaço de sua mãe, uma artista que acreditava profundamente no poder transformador da arte. Minha mãe dizia que a arte é o que nos conecta ao que há de mais humano em nós, disse ela, com um tom de reverência. Quando perdi ela, esta galeria se tornou minha maneira de manter isso vivo. Houve um silêncio enquanto eu absorvia suas palavras. Eu nunca havia perdido ninguém tão próximo a mim, mas podia entender a profundidade do que ela estava dizendo. E você? O que mantém você tão desconectado? Perguntou Marina, sua voz suave, mas cheia de curiosidade. Fiquei surpreso com a pergunta. Ninguém nunca havia me confrontado dessa maneira antes. Acho que sempre vi o controle como uma forma de proteção, admiti, minha voz mais baixa. Se você mantém tudo sob controle, ninguém pode te machucar. Marina me olhou por um longo momento, seus olhos verdes brilhando com algo que eu não conseguia identificar. Talvez você precise aprender a soltar o controle, Dante, disse ela, finalmente. Às vezes, as coisas mais bonitas da vida acontecem quando não estamos tentando controlá-las. Essas palavras ficaram comigo pelo resto do dia. Elas eram simples, mas carregavam uma profundidade que eu não podia ignorar. Decidi que precisava fazer algo, não apenas para a galeria, mas para mostrar a Marina que eu estava começando a entender. Naquela tarde, comecei a planejar algo especial e um evento beneficente que não apenas ajudaria a galeria financeiramente, mas também destacaria a visão de Marina para o espaço. Passei os dias seguintes organizando cada detalhe, com a ajuda de Clara e alguns contatos do meu círculo de negócios. Foi um processo desafiador, mas também incrivelmente gratificante. Quando finalmente revelei o plano para Marina, ela ficou surpresa. Você fez tudo isso por mim? Perguntou, sua voz cheia de emoção. Fiz por você, pela galeria e por tudo o que ela representa, respondi, sinceramente. Você me mostrou algo que eu nunca tinha visto antes, e acho que é hora de eu retribuir. Na noite do evento, a galeria estava mais impressionante do que nunca. As luzes estavam estrategicamente posicionadas para destacar cada obra de arte, e o espaço estava repleto de convidados e artistas, admiradores e até mesmo alguns investidores em potencial. Marina estava deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, que parecia refletir sua essência. Ela parecia um pouco nervosa, mas havia um brilho nos olhos dela que mostrava sua empolgação. Durante o evento, fiz um breve discurso, algo que normalmente evitava em ocasiões como essa. Mas senti que era necessário. Falei sobre o impacto que a galeria teve em mim, sobre como ela me ensinou a ver o mundo de uma maneira diferente. Foi a primeira vez em muito tempo que me permiti ser vulnerável na frente de outras pessoas. E, enquanto falava, vi Marina na multidão, seus olhos brilhando com algo que parecia ser orgulho. O evento foi um sucesso estrondoso, arrecadando fundos suficientes para manter a galeria funcionando por meses.
Quando tudo terminou e os últimos convidados foram embora, fiquei na galeria com Marina, ajudando-a a limpar o espaço. Havia um silêncio confortável entre nós, mas também uma energia palpável que parecia crescer a cada minuto. Dante, disse ela, finalmente, quebrando o silêncio. Você sabe que isso significa muito para mim, certo? Eu sei, respondi, olhando diretamente para ela. Mas também significa muito para mim. Ela ficou em silêncio, mas havia algo em seus olhos que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Sem pensar, dei um passo em direção a ela, encurtando a distância entre nós. E, antes que pudesse reconsiderar, me inclinei e a beijei. Foi um beijo suave no início, mas rapidamente se tornou mais intenso, como se ambos estivéssemos liberando algo que havia sido reprimido por muito tempo. Quando finalmente nos afastamos, nossos olhos se encontraram, e havia algo inegável naquele momento e algo que nenhum de nós podia ignorar. Acho que estou começando a entender o que você quis dizer sobre soltar o controle, disse, com um leve sorriso. Marina riu, um som suave e cheio de alívio. E acho que estou começando a entender você. Naquela noite, enquanto saía da galeria, senti algo que não sentia há anos, e esperança. Não apenas para a galeria, mas para mim. Marina estava mudando minha vida de maneiras que eu nunca imaginei possíveis, e, pela primeira vez, estava disposto a deixar isso acontecer. Na manhã seguinte, acordei sentindo algo diferente no ar. Era como se o peso que sempre carreguei e o de ser inabalável, de estar no controle de tudo, tivesse começado a se dissipar. O beijo de Marina na noite anterior havia quebrado algo dentro de mim. Não de forma destrutiva, mas como uma chave que destranca uma porta trancada há muito tempo. Pela primeira vez em anos, eu me permiti sentir algo que não podia controlar ou planejar. E, ao contrário do que sempre temi, isso não parecia um risco. Parecia liberdade. Decidi voltar à galeria logo cedo. Queria vê-la, queria entender o que aquilo significava para nós. Quando cheguei, Marina estava organizando um novo espaço para uma próxima exposição. Ela parecia concentrada, mas ao me ver, seu rosto iluminou-se com um sorriso que parecia ter sido guardado só para mim. Você é sempre tão pontual, Sr. Calazans, brincou ela, com aquele tom desafiador que eu já conhecia tão bem. Ou está começando a gostar de passar tanto tempo aqui? Talvez eu esteja, respondi, minha voz mais baixa, mas carregada de sinceridade. Marina riu suavemente e voltou ao trabalho, mas o ambiente entre nós estava diferente. Havia uma leveza, uma intimidade que antes não existia. Passamos a manhã trabalhando juntos, ajustando quadros, discutindo ideias para a próxima exposição e, ocasionalmente, trocando olhares que diziam muito mais do que palavras poderiam expressar. No entanto, à medida que o dia avançava, percebi que algo estava incomodando Marina. Ela parecia distraída, e seus sorrisos, embora presentes, eram mais contidos. Finalmente, decidi perguntar. Marina, o que está acontecendo? Você parece distante. Ela hesitou, deixando o pincel que segurava de lado antes de se virar para mim. Dante, eu estive pensando. Tudo isso, e a galeria, o que estamos construindo, nós dois. É muito para processar. Fiquei em silêncio, dando espaço para que ela continuasse. Eu sei o quanto você mudou por causa disso, e isso significa muito para mim. Mas também sei que sua vida sempre foi baseada no controle, no planejamento. E o que estamos fazendo aqui é o oposto disso. Marina, interrompi, minha voz firme, mas calma. Eu escolhi estar aqui. Escolhi ajudar esta galeria. Escolhi você. E pela primeira vez na minha vida, não sinto que preciso ter todas as respostas. Não com você. Ela me olhou, seus olhos verdes cheios de emoção. E se isso der errado, Dante? E se não conseguirmos manter tudo isso funcionando? Aproximei-me, segurando suas mãos com as minhas. Se der errado, pelo menos teremos tentado. Mas eu sei que juntos somos capazes de muito mais do que podemos imaginar. Marina sorriu, mas havia uma lágrima teimosa escorrendo por sua bochecha.
Você é muito melhor do que eu imaginava, Dante, disse ela, sua voz quase um sussurro. Nos dias seguintes, trabalhamos ainda mais intensamente para garantir que a galeria continuasse crescendo. Marina estava mais confiante, mais radiante, e eu me sentia energizado ao seu lado. Cada momento que passávamos juntos, seja trabalhando ou simplesmente conversando, reforçava o que estava crescendo entre nós e algo que eu nunca havia experimentado antes e que tinha medo de nomear. Mas então, um problema inesperado surgiu. Um investidor que Marina havia rejeitado meses atrás e um homem chamado Vitor reapareceu, exigindo que reconsiderássemos sua proposta. Ele queria transformar a galeria em algo muito mais comercial, removendo grande parte da essência que Marina havia trabalhado tanto para preservar. E, para tornar as coisas ainda mais complicadas, ele ameaçou processá-la, alegando que um acordo verbal feito no passado havia sido desrespeitado. Marina estava devastada. Se isso acontecer, podemos perder tudo, disse ela, seus olhos cheios de preocupação. Eu não sei o que fazer. Eu sei, respondi, imediatamente. Nós vamos lutar. Passei os dias seguintes reunindo contatos e recursos para enfrentar Vitor. Usei tudo o que tinha aprendido no mundo corporativo para construir um caso sólido contra ele. Marina, por sua vez, manteve sua posição firme, recusando-se a comprometer os valores da galeria. Trabalhamos juntos como nunca antes, unindo nossas forças e habilidades para proteger algo que sabíamos ser maior do que nós mesmos. Finalmente, o dia do confronto chegou. Nos reunimos em um escritório elegante no centro da cidade, onde Vitor esperava com sua equipe de advogados. Marina estava ao meu lado, sua postura ereta, mas suas mãos levemente tremendo. Eu segurei uma delas discretamente, oferecendo o apoio que sabia que ela precisava. A reunião foi intensa, cheia de argumentos e trocas acaloradas. Mas, no final, conseguimos fazer Vitor recuar. Ele percebeu que não poderia ganhar, especialmente com as conexões e o conhecimento que eu trouxe para a mesa. Quando ele finalmente saiu, derrotado, Marina soltou um suspiro de alívio, e pela primeira vez em dias, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Você conseguiu, disse ela, olhando para mim com gratidão. Você salvou a galeria. Não foi só eu, respondi. Foi nós dois. Sempre foi nós dois. Naquela noite, de volta à galeria, ficamos sentados no chão do salão principal, cercados pelas obras que tínhamos lutado tanto para proteger. O silêncio era confortável, quase sagrado. Finalmente, Marina quebrou o silêncio. Dante, você sabia que mudaria tanto quando chegou aqui? Eu não sabia, respondi, com um sorriso. Mas estou feliz que tenha acontecido. Você me mostrou que há mais na vida do que eu jamais poderia imaginar. E por isso, sou eternamente grato. Ela se aproximou, colocando a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, sem dizer nada, apenas aproveitando o momento. E naquele silêncio, soube que, independentemente do que o futuro trouxesse, estávamos juntos. E isso era tudo o que importava. Nos meses seguintes, a galeria prosperou. Tornou-se não apenas um espaço para a arte, mas também um símbolo de resiliência e autenticidade. E eu, que um dia fui um homem guiado apenas por números e lógica, descobri que havia algo infinitamente mais valioso, e a conexão humana, o amor e a coragem de se deixar mudar. A história de Marina e minha história se tornaram uma só. E, juntos, aprendemos que a verdadeira arte não está apenas no que criamos, mas no que nos permitimos sentir.